Olá pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta, me procura, né, para falar sobre como que cai uma questão de fotografia numa prova de concurso público. Então, pessoal, nada melhor do que pegar uma prova de concurso público, né, para a gente ver como que isso cai na questão e eu já vou trazer a resposta também, né? Então a gente vai saber como é que funciona e ainda já vai ter o conteúdo aqui, uma aulinha para a gente compartilhar, para a gente ter esse material guardado aí com a gente, tá bom? Então vamos lá, eu escolhi aqui a pergunta número 4, né, da última prova de fotógrafo técnico pericial da Polícia Científica do Estado de São Paulo para a gente resolver aqui. Vamos lá, pessoal, a pergunta fala assim, ó: pode-se afirmar que a função do diafragma no registro fotográfico é determinar, né? E aí tem as opções aqui. Como ele está falando do diafragma, primeiro eu vou explicar para você o que é o diafragma, né? Muita gente troca aí, confunde com o obturador e muita gente dá outros nomes como íris, né? Outras coisas assim. Pessoal, vamos lá. Toda câmera tem no mínimo 2 dispositivos que controlam o fluxo de luz, né? A quantidade de luz que vai atingir o meu filme fotográfico ou o meu sensor digital. Tá? Esses 2 dispositivos são chamados de obturador e diafragma. O obturador, ele controla o tempo que a luz vai atravessar a lente da minha câmera e vai atingir aquele material sensível, ou o sensor digital ou o filme fotográfico. Esse é o obturador. O diafragma, ele controla a quantidade de luz que vai atingir o meu filme, né, ou o meu sensor digital. Isso é câmera de celular, qualquer tipo de câmera fotográfica, filmadora, tal. Sempre vai ter obturador e diafragma. Tem um terceiro controle aí que é o ISO, mas o ISO a gente vai falar mais pra frente, que trata de sensibilidade, tá? Nesse momento, obturador e diafragma. Toda câmera tem, mesmo que esteja fixo, mesmo que seja um valor fixo, toda câmera tem um dispositivo que vai controlar o tempo e outro dispositivo que vai controlar a quantidade. Nessa questão que a gente escolheu, né, desse concurso aí, né, dessa prova do concurso público lá de 2008 para fotógrafo técnico pericial, ele fala especificamente sobre o diafragma. Então eu vou explicar para você o que é. Sabe a lente da câmera, a objetiva, né? Muita gente chama de lente, mas o nome correto é objetiva, né? É comum o fotógrafo falar lente, é normal, tá? Mas a gente vai tratar aqui como objetiva. Então, a objetiva da câmera é um conjunto de lentes. Esse conjunto de lentes, né, existe um dispositivo entre essas lentes que controla a quantidade de luz. Então, é um buraquinho que ele abre e fecha, né, e controla a quantidade de luz que atravessa a lente. Essa é a função principal dele, né, controlar a quantidade de luz. Então, em outras palavras, né, o diafragma, ele é a abertura, o tamanho do buraco, é a quantidade de luz que ele vai deixar entrar. É igual a íris do nosso olho. Quando está muita luz, a íris fecha. Quando tem pouca luz, a íris abre. Por quê? Porque precisa entrar muita quantidade de luz para a gente enxergar. Então, a câmera fotográfica pensa do mesmo jeito. Então, quando a gente fala em diafragma, a gente fala de abertura, a gente fala de um tamanho de um buraco para deixar passar a quantidade de luz, tá? É dessa maneira. Então, como que isso cai na prova, né? A pergunta é: pode-se afirmar que a função do diafragma no registro fotográfico é determinar, né? A resposta correta aí é a alternativa C, né? Dessa prova principal, da prova número 1, né? O tamanho da abertura que define o registro da imagem por meio da intensidade luminosa que atinge o filme ou o sensor. Então, a questão do diafragma é essa. Então, o diafragma é o dispositivo que controla a quantidade de luz. Como que ele controla? Através de uma abertura. Lembra sempre, o diafragma sempre vai estar a ver com a íris do nosso olho, tá? E ele fica no interior da objetiva.